Então, a aposentadoria ela é uma forma da pessoa continuar recebendo. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma havia, no Brasil houve também a reforma, a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição por idade. E a aposentadoria por tempo de contribuição exige que o tempo de contribuição ininterrupta e com carteira assinada deveria, isso era o que era, de ser no mínimo 30 anos para as mulheres e 35 anos para o homem. A aposentadoria por idade, esse tipo de aposentadoria, como diz o nome, também precisava de 65 anos de idade o homem e 60 as mulheres. Além da idade mínima, era necessário que o profissional tivesse contribuído por pelo menos 180 meses para a Previdência Social, ou seja, durante 15 anos continuamente. Ainda a aposentadoria por invalidez, que se dava nos casos, né, de deixar de ser permanentemente apto para desempenhar suas atividades de trabalho. E isso pode acontecer por diversos motivos, como, por exemplo, acidentes, deficiências, doenças. E por ter direito a esse benefício, o trabalhador deve ter contribuído com a Previdência Social de pelo menos 12 meses. No caso, então, de uma auxílio-doença. A invalidez, ela pode já, de plano, de pronto, se a pessoa vir a machucar. Essa é a ideia, então, da Previdência. E a aposentadoria especial, ela é concedida para aqueles profissionais que trabalharam por 25 anos em condição de periculosidade ou insalubridade, como exposição a agentes nocivos, minas. O tempo de contribuição, no entanto, pode ser diminuído dependendo do caso. Então, o requisito para a aposentadoria especial são os seguintes: para homens e mulheres, 25 anos de atividade especial de menor risco, 20 anos de atividade especial de menor risco e também 15 anos de atividade especial de menor risco. Aí tem que verificar qual tipo de atividade. Então, aconteceu a reforma, então, com a reforma sancionada no ano de 2019, algumas mudanças impactaram na forma como o benefício seria concedido aos contribuintes da Previdência Social. E nessa época do coronavírus, está falando aí até em 14º salário para aposentados, o próprio auxílio-doença está, sem até fazer perícia, está acrescentando mais um mês sem fazer a perícia. Os atendimentos estão sendo todos online, através, então, da própria internet. E a aposentadoria por tempo de contribuição, o período mínimo de contribuição para a Previdência Social passa a ser de 15 anos para os profissionais inseridos na contribuição antes da reforma e 20 anos para aqueles inseridos na Previdência após a reforma. Foi uma mudança para as aposentadorias por tempo de contribuição, passando de 15 anos para 20 anos de contribuição. A aposentadoria por idade, a idade mínima para se aposentar, passa a ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Os trabalhadores que poderão se aposentar são aqueles que atingirem tais idades e tiverem contribuídos por 20 anos, se homens, e 15 anos, se mulheres. A aposentadoria por invalidez, também há mudança. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, então também, no caso, é aquela que, se não comprovar, se não demonstrar, não vai conseguir, se o acidente não foi no trabalho. Então, esse é o requisito. E a aposentadoria especial, no caso dessa modalidade de aposentadoria, os novos requisitos de contribuição são 35 anos de idade para a atividade especial, mais 15 anos de contribuição para a atividade de alto risco, 58 anos de idade para a atividade especial, mais 20 anos de contribuição para a atividade de médio risco, e 60 anos de idade para atividades especiais e 25 anos de contribuição para atividades de baixo risco. E se o trabalhador nunca tiver contribuído para a Previdência, para o INSS, muitos casos assim acontecem muitas vezes por conta
do trabalho informal e, nesses casos, de acordo com as regras, os trabalhadores que não contribuíram efetivamente no INSS não terão direito de se aposentar. Então, no caso de famílias de baixa renda ou que recebem o salário família, uma saída para compensar a impossibilidade de receber a aposentadoria do INSS é optar pelo benefício da prestação continuada. Esse, que não é, muitos pensam que é uma aposentadoria, mas é um auxílio. É aquela que não tem o 13º salário, que não vira pensão, no caso de óbito, ela é vitalícia. Enquanto a pessoa vive e permanece naquela situação, ela recebe um salário mínimo, geralmente mais para idosos e para pessoas que comprovem a incapacidade de sustento sem esse benefício. Então, nesse período que nós estamos passando, estamos na época da transição, passando do antigo regime para esse novo regime. Embora a reforma da Previdência traga muitas alterações referente ao direito ao benefício da aposentadoria, principalmente para quem ainda não começou a trabalhar, os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho e já contribuem para o INSS ou para o sistema de aposentadorias de servidores públicos, contarão com regras de transição para definir a aposentadoria de maneira justa. Então, há 3 regras de transição e o principal pode escolher, e o profissional, melhor dizendo, pode escolher a maneira mais vantajosa de conseguir esse benefício. Então, para aqueles que ainda não trabalham, os trabalhadores privados ou servidores vinculados ao regime geral da Previdência Social, a idade mínima é 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. O tempo de contribuição, 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Trabalhadores rurais, aquela pessoa que trabalha na roça, na zona rural, idade mínima, 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Tempo de contribuição, 15 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Professores, idade mínima, 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. Tempo de contribuição, 25 anos para homens e mulheres. As polícias federais, rodoviárias, federal também, e todas as pessoas que trabalham no legislativo, idade mínima, 55 anos para mulheres e para homens também, mesma idade. Tempo de contribuição, 30 anos para homens, mas as mulheres também a mesma idade e desde que exerça a profissão por 25 anos. E os servidores públicos da União, a idade mínima 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens, e o tempo de contribuição 25 anos mais 10 anos de serviço público, sendo 5 no mesmo cargo em que o beneficiário irá se aposentar. O cálculo, para calcular o valor que a pessoa vai receber, ou seja, o valor da aposentadoria, será calculado em base na média de 100% do histórico das contribuições do trabalhador para o INSS. Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, que é 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres, os profissionais terão direito a 60% do valor do benefício, em percentual subindo 2% a cada ano de contribuição. Então, vale ressaltar, no entanto, que o valor da aposentadoria nunca será menor do que o teto do INSS, exceto, atualmente, esse teto ele está então ele nunca será maior, né, o valor da aposentadoria nunca será maior do que o teto do INSS, que hoje está em R$ 5.839,45 e nem menor do que o salário mínimo, que hoje está pouco mais de R$1.000. Os homens terão direito a 100% do benefício da Previdência Social ao completarem 40 anos de contribuição. Da mesma forma, as mulheres, quando completarem 35 anos de contribuição. E para aqueles que já trabalham, aquelas pessoas que estão trabalhando, a transição de número 1 é o sistema de pontos para o INSS.
Trata-se da fórmula de pontuação 86-96 e já existe para pedidos de aposentadoria integral. O trabalhador soma a idade mais o tempo de contribuição e o resultado deve ser de 86 para mulheres e 96 para homens. O tempo de contribuição deve ser de 35 anos para homens e 30 para mulheres. A regra determina um aumento de 1 ponto para cada ano, chegando em 100 pontos para mulheres e 105 para homens. A transição número 2 é o tempo de contribuição mais a idade mínima para o INSS. A idade mínima começa em 56 anos para a mulher se aposentar e 65 para o homem se aposentar. E, a cada ano, a idade sobe 6 meses, até chegar à idade de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então, a transição acaba ao final de 12 anos para mulheres e 8 anos para homens. O tempo mínimo de contribuição para se aposentar é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. E a última transição, pedágio de 50%, tempo de contribuição para quem está prestes a se aposentar para o INSS. A regra de pedágio vale para aqueles que estão prestes a se aposentar. Falta 2 anos ou menos de contribuição apenas para a pessoa se aposentar. Então, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Ou seja, quem estiver a 1 ano de aposentadoria deverá trabalhar durante mais 6 meses, somando 1 ano e meio. E ainda, a transição número 4, que é por idade, para o INSS, haverá um acréscimo de 6 meses na idade mínima de aposentadoria da mulher, a partir, então, deste ano, a partir de janeiro de 2020. Ou seja, a regra anterior de 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, chega a 62 anos em 2023. E a transição de número 5, pedágio de 100%, para INSS e servidores. Os trabalhadores do INSS, há a opção de aposentadoria por pedágio, tanto no setor privado quanto no setor público. Todos deverão se enquadrar na seguinte regra: a idade mínima é de 57 anos para as mulheres e 60 anos para homens, mais 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para homens, além do pedágio de 100%. Ou seja, igual ao número de anos que faltava para completar o tempo mínimo de contribuição na data da publicação da emenda constitucional no Diário Oficial da União. Citando aqui Daniel e os ouvintes como exemplo, uma mulher que tenha completado 28 anos de contribuição, a partir da data de publicação da PEC, deverá trabalhar por mais 2 anos para completar os 30 anos obrigatórios de contribuição, mais os 2 anos de pedágio. Os professores, falando aqui da aposentadoria dos professores, o pedágio será de 100% sobre o tempo que faltava para a aposentadoria na data de publicação da emenda constitucional no Diário Oficial da União. Lembrando que a idade mínima é de 52 anos para mulheres e 55 para homens. Os policiais federais, o pedágio também foi de 100% do que faltava para cumprir o tempo de 25 anos para as mulheres e 30 anos para homens na data da publicação da emenda constitucional. Lembrando também que a idade mínima é de 52 anos para as mulheres, com 15 anos de exercício do cargo, e 53 anos para homens, com pelo menos 20 anos de exercício no cargo. E os servidores públicos da União, neste caso, será necessário cumprir 20 anos de serviço público com 5 anos no cargo em que o servidor pretende se aposentar. E a transição número 6, a última, que é para os servidores públicos, a transição ela poderá ser feita por pontuação, somando-se o tempo de contribuição para a Previdência e a idade mínima, começando em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. A cada ano haverá o aumento de 1 ponto, então 14 anos para mulheres e 9 anos para homens. E a transição
terá fim quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Aqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 receberão a aposentadoria integral aos 62 anos, no caso das mulheres, e 65 no caso dos homens. Para aqueles que ingressaram após 2003, o benefício será de 60%, com 20 anos de contribuição, acrescentando-se 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. Então, a aposentadoria para o PCD, aquelas pessoas que fizerem, então, com a reforma da Previdência Social, o acordo da Previdência Social, que são portadores de deficiência, todas as pessoas que tiverem, então, aí, deficiência, são portadores de deficiências, terão os benefícios calculados com base em 100% da média das contribuições. No entanto, há regras para o tempo mínimo de contribuição: 35 anos para caso de deficiência de grau leve, 25 anos para caso de deficiência de grau moderado e 20 anos para caso de deficiência de grau grave. Então, a conclusão é: você deve ter percebido que a reforma da Previdência Social trouxe várias mudanças para a vida do brasileiro. Então, no caso da deficiência, quem vai dizer o grau, se é médio, se é moderado, se é leve, né, se é grave, é o médico. Por isso, independente de você ser um colaborador, trabalhar aí com a carteira assinada, ou ser um empresário, é essencial que você esteja atento às novas regras da aposentadoria. Compreender bem é facilitar aí uma possível facilidade para você se aposentar. E nesse tempo de pandemia, o jornal tomou aqui a decisão de estar falando sobre dinheiro, falando sobre essa situação, para poder alcançar de repente essa informação, algum que esteja aí desapercebido com as mudanças ocorridas na Previdência Social. Daniel de Paula. Verdade, esse momento é um momento de muita reflexão. Nós precisamos pensar no futuro. Então, simplificando, nós temos aí, para qualquer cidadão brasileiro, o regime geral, que é os que estão trabalhando nas empresas privadas, ou os autônomos, os médicos, os profissionais liberais que fazem a sua contribuição ao longo do tempo, e eles podem se aposentar atendendo esses requisitos aí, né? O regime próprio, que é tanto o Estado, a Prefeitura ou o governo estadual, pode estabelecer o seu próprio, mas aí você tem que passar no concurso, você tem que estar ligado a essa situação. E o regime de previdência complementar, que é você pagar, além disso, normalmente os bancos que acabam dando essa opção ao cidadão, né? O que não pode, Adair, é você não participar de nenhum dos casos. O cidadão precisa pensar no futuro. Vamos imaginar que você está trabalhando, você ganha um salário mínimo e meio, e é autônomo, sei lá, ambulante, ou o que seja, e você não paga nada, você tem filho, você tem mulher, aí vem acontecer um acidente com você, ou você chega a óbito, e sua família vai ficar totalmente desamparada. Não tem a proteção do Estado nesse caso. Então, o alerta principal é, de toda forma, de alguns regimes você tem que participar, contribuindo, você tem que trabalhar e pagar um valor mensal para que você possa dar essa proteção à sua família. E tem que ser na hora certa, né, Daniel? Se aposentar antes do que deveria, e tem essa possibilidade, a pessoa pode perder milhares de reais aí na sua aposentadoria, principalmente com essas regras de transição que existem agora. Se aposentar depois que deveria, né, passou do tempo, ele vai estar perdendo dinheiro, porque vai estar contribuindo para o INSS sem impacto positivo nenhum na aposentadoria dele. Se ele aposentar também, ou entrar com a aposentadoria sem os documentos certos, vai também perder tempo. Então a pessoa tem que estar
bem ciente do que é que ela deve fazer para não perder tempo e nem dinheiro. Então, essas mudanças elas já estão valendo, já estão na ativa, e é interessante, então, a pessoa se informar, e por isso nós estamos repassando. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Momentos especiais precisam de uma boa companhia. E para esses momentos, que tal café? A bebida mais consumida do mundo. Mel Café. Forte e saboroso. Agora, uma embalagem mais moderna. O sabor e a qualidade e excelência. E pensando em você que aprecia um café mais encorpado, estamos lançando o Mel Café Extra Forte. Não deixe de experimentar. Irresistível. Mel Café. Forte e saboroso. Televendas 64-3671-1405. Pedal. O planeta e sua saúde agradece. Pedalar é uma diversão. Entre outros benefícios, pedalar fortalece a musculatura e afasta as infecções. Faz bem para o coração. Melhora a sexualidade. É um transporte econômico. Reduz a gordura e proporciona uma grande sensação de liberdade. O ciclista não briga, não é estressado no trânsito. Pedalar aumenta o tempo de vida e restaura a autoestima, fazendo o conteúdo valioso. Comece a pedalar. Os resultados físicos e emocionais são imediatos e visíveis. É esta sensação de liberdade sadia. Procure o Renato em São Luís de Montes Belos, a Rua São Domingos, nas 2 horas, e compre sua bike com os acessórios. Temos oficina para suas revisões periódicas. Adair José Rato Pedro. Tem um ambiente extremamente agradável, onde você e sua família poderão confraternizar e desfrutarem de uma boa pescaria, com várias porções e pratos, onde o ponto alto é o peixe. O Arlen e Família convida você e sua família para conhecerem o local e fazer uma refeição conosco. Faça seu pedido antecipadamente pelo telefone 64 996 23 95 66 ou 999 73 95 65. Fazenda Bela Vista, em São Luís dos Montes. Saia do estresse da cidade e vem com sua família para o Pesque Pague do Fedego. Lidando com carinho, o amor e a atenção, um sorriso amigo, alguém que diz todo amor. A melhor assistência livre tem pra você, planos para a vida. Vantagens especiais de ser um associado livre. Isso que morreu, um voluntário daquela vacina do Dória lá. Ele era um jovem que foi voluntário para fazer o teste. Morreu, deu uma reação adversa. E 984570300. Entre outros serviços, faça instalação de portas e janelas, vai e vem, colocação de patentes e ilustração. Fazemos manutenção, 16 anos de experiência. Entrega no prazo, preço compatível com o mercado. Negociamos as condições de pagamento. Fale com o senhor Alcides, o rei das portas. Sorveteria Sorverão, atacado e varejo. Preço por picolé, R$1 no atacado. Temos picolé, laranjinha, sorvetes, pé de moleque, moreninha. Vende no varejo e no atacado. Os proprietários Silvane Família, com mais de 20 anos de experiência, oferecem qualidade e menor preço da região. Sorveteria Sorverão, a melhor sorveteria da região. Telefones 64 99279 0023 e 649 9641 5110 em São Luís de Montes Belos, Goiás. Aqui, a notícia não para. Jornal direto ao ponto, com Aldair José e Daniel de Paula. Em declaração incisiva, Papa Francisco diz que casais gays têm direito à união civil. Homossexuais são filhos de Deus, afirma Pontífice em filme lançado no Festival de Roma. Eu estava olhando isso esses dias, e esse Papa, ele realmente surpreende fazendo uma abordagem dessa, né? Vamos dizer assim, o Estado, se ele não legislar em relação a isso, ele perde legitimidade, né? Isso é uma atribuição que deve ser definida pelo Legislativo para atender os anseios da sociedade. Quando o Papa entra nessa esfera,
E ele meio que, vamos dizer assim, decepciona ou enfurece, né, os católicos e toda a comunidade cristã, porque nós entendemos, né, no que está escrito nas Escrituras, que o homossexualismo ele tem a sua, assim, a própria Bíblia diz, né, que não agrada aos olhos de Deus. Então, tem a condenação bíblica, né, Daniel? A união entre pessoas do mesmo sexo, ela não é aprovada pela Bíblia. E eu fico analisando a posição do Papa, eu não vejo ele assim, muita fala sobre Jesus. Eu fico vendo ele falar de pessoas, tanta minoria, né, negros, mulheres, agora no caso, envolvendo numa situação dessa, faz filme, se posiciona. E eu entendo que a função do Papa não é isso. A função do Papa é dar um amparo espiritual aos fiéis, né, aos católicos, no caso, e a maior autoridade religiosa da Igreja Católica. Então, deveria, então, passar a dar ali alimento espiritual, eu entendo assim, falar sobre coisas espirituais, é a maior autoridade espiritual. E aí vai envolver uma situação dessa aqui, para quem envolver num lugar tão melindroso, realmente deixa o legislativo, vai interceder, né, pedir a Deus, para Deus abençoar, é a função, entendo, da igreja, do próprio Papa, e ficar com esses comentários, são filhos de Deus? Sim, são filhos de Deus. Nós também somos filhos de Deus, então os negros são filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Agora, como filhos, existem bons filhos e existem maus filhos. Existem filhos que obedecem à ordem do pai e aqueles que não obedecem à ordem do pai. E a Bíblia não manda ter a união homoafetiva, homem com homem. A Bíblia condena esse tipo de relacionamento, mulher com mulher. Então o Papa não deveria, no meu ponto de vista, envolver com isso, ainda mais se posicionando numa posição sem atacar a ação da pessoa, a atitude da pessoa, mas dizer que são filhos de Deus só, e pronto, aí, e a ação do filho? Está certo ou está errado, Papa? O Papa, ele não tem uma opinião própria. Toda vez que ele aborda alguma coisa, tem que lembrar que existe por detrás dele todo um contexto, uma doutrina, e aí, de toda forma, a minha visão nós temos muitas situações, muitas necessidades, como um todo, para nós exclusivamente pegarmos uma situação que, vamos dizer assim, agrada, que dá mídia. O que foi feito um documentário onde fizeram algumas perguntas e o Papa fez as suas abordagens. Insisto, o mais importante é que esses temas sejam definidos pelo Legislativo, que é o representante do povo, da sociedade, que é pessoas que têm mandato de 4 em 4 anos. Então, não está tão desassociado assim com os anseios da sociedade, diferentemente de uma instituição dessa, que tem anos e anos, milhares de anos, e que tem todo um contexto por detrás. Penso realmente que o Papa não é a área dele se meter nisso. É isso aí. Obama entra na campanha de Biden e faz críticas a desempenho de Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estreou na campanha presidencial de 2020 nesta quarta-feira, fazendo um ataque voraz ao presidente Donald Trump a menos de 2 semanas do dia da eleição que decidirá a disputa entre o líder republicano e o desafiante democrata Joe Biden. É o desespero, né, dos democratas, né, querendo associar, atrelar a imagem do Obama, porque o Biden foi vice-presidente na chapa do Obama, né? Eu não sei, penso que o americano e até mesmo o mercado já está meio cansado dessa visão de que os Estados Unidos é apenas o país que vai liderar, que vai alavancar a economia mundial. Não, cada economia, cada país tem a sua história, suas particularidades e geograficamente cada um tem recursos a favor e contra.
A grande verdade é que a imprensa, o papel dela é isso mesmo. Se ela começar a falar já ganhou, não vende jornal, não tem audiência. E o Biden, ele está enfrentando uma coisa muito grave lá, que o filho dele, sem preparação nenhuma, foi indicado para ser diretor de uma holding ucraniana para tratar de energia e tomou um monte de decisões lá, usando a influência do pai, ganhou milhões de dólares. Imagina um cara sem capacitação vira diretor e ganha milhões de dólares nessa situação. Ele, inclusive, está aprovado. O filho dele, Adair, foi expulso da carreira militar por mau comportamento. Então, o Biden está envolvido em escândalos lá de pedofilia, em escândalos nesse nível aí de usar o cargo para benefício próprio. É o que a gente fala, Adair. Você lembra, hoje no meu comentário vai ter muito a ver essa situação nos Estados Unidos, a eleição, a minha frase do dia, né? Para fechar essa ideia, você vê como é difícil para quem está no poder trabalhar. Quem está no poder tem que enfrentar toda a legislação, porque quem está no poder não faz o que quer e obedece todo um arcabouço jurídico. Tem que prestar conta a uma série de fiscais que, em vez de trabalhar e ter o patriotismo e ajudar a nação, fica querendo procurar os defeitos, porque quem aponta os defeitos tem algum ganho político. E, por último, tem que enfrentar toda a dinâmica de mercado dentro do momento de pandemia. Aí, o que a imprensa bate lá nos Estados Unidos? Que as atitudes errôneas do presidente Trump é que causaram esses milhões e milhões de mortes. Ou seja, quem é que está trazendo para esse momento as atitudes certas? Criticar é fácil demais. E a imprensa perdeu milhões e milhões de recursos que eram dados pelo governo Obama e que eles têm expectativa que o Biden volte para, como aconteceu aqui no Brasil, né? A imprensa vai ter que aprender a descobrir um novo caminho, porque essa coisa de, vamos dizer assim, mamar na teta do governo, com o Trump, isso não vai acontecer. É o que está acontecendo aqui também no Brasil. E falando de Bolsonaro, falando de Brasil, o anúncio de um novo pacto dos Estados Unidos, o anúncio de um novo pacto comercial entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, na última segunda-feira, dia 19, foi rebatido com duras críticas e ameaças por membros do comitê responsável por gastos públicos e regras tarifárias na Câmara dos Deputados norte-americana. Então, na avaliação de parlamentares democratas à frente da Comissão de Assuntos Tributários, ou seja, Daniel, tudo que faz, você falou, criticar é fácil demais, vamos criticar. Então, o acordo comercial feito entre Brasil e Estados Unidos. Então, os 3 tópicos do novo protocolo, firmado 15 dias antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, seriam um tapa na cara dos legisladores, zombam e driblam o Congresso americano e mancham a reputação dos Estados Unidos pelo mundo. Isso é o que estão dizendo. Então, descrita nos Estados Unidos da América como a mais antiga e importante do Poder Legislativo, a comissão é controlada desde o ano passado por opositores de Donald Trump. Então, nos bastidores, eles têm dito que foram pegos de surpresa pelo anúncio e articulam uma retaliação, segundo, inclusive, a BBC News do Brasil, que apurou isso. Então, o governo brasileiro, por sua vez, diz que o protocolo de comércio e cooperação econômica é suprapartidário, ou seja, fora de negócio de partido, de política. Então, fruto de diálogo com todos os envolvidos e traz benefícios mútuos e recíprocos. Então, segundo o Itamaraty, o governo Bolsonaro espera que o pacote forme a base de um amplo acordo comercial a ser futuramente negociado entre as 2 maiores economias do continente americano. Então, na América, é Estados Unidos e Brasil. O Brasil, ele decidiu ter os Estados Unidos como já há décadas não tem tido os Estados Unidos como seu principal negociador. Então, é parceiro brasileiro os Estados Unidos. Tem que fazer acordo, tem que negociar, tem que fazer isso mesmo. Mas o que acontece?
particularmente por conta que é, inclusive, tempo de eleição. Há, então, aí essas oposições, vamos dizer assim, essas críticas, e se tivesse feito diferente, eu penso, provavelmente teria também as críticas. Aí, nós estamos num momento onde se perde muito tempo para questionar as decisões. A gente tem dito o seguinte: você vai caminhando, conforme você vai caminhando, as abóboras vão se ajustando, se aprumando na carroça. Esse acordo eu não tive tempo de me debruçar nele, é uma coisa muito recente, 2, 3 dias aí que ele está sendo divulgado. Mas, por exemplo, os Estados Unidos vai investir $1 bilhão aqui em negócios no Brasil, né? É um recurso, e dentre outros, na tecnologia 5G e muitas outras coisas também. Para os Estados Unidos, você tem um parceiro como o Brasil, que é um continente que tem carne, que tem agricultura forte, né? Nós somos o maior produtor de soja, de milho, nós temos laranja, nós temos o petróleo. Você imagina a quantidade de parcerias que o Brasil e os Estados Unidos podem fazer. Aí os democratas americanos vêm dizer que o Trump, quando faz um acordo com o Brasil, está prejudicando os Estados Unidos. Esse pessoal, eles estão falando para os seus ali, sabe, para a sua torcida, para os seus correligionários. Não existe país no mundo que não quer fazer parceria com o Brasil. O que nós temos que fazer aqui é o seguinte: essa ideia de que o Brasil está submisso aos Estados Unidos foi vendida durante muitos anos em função de que o Brasil, na época da Guerra Fria, escolheu o capitalismo, né? E os socialistas aqui brasileiros, e nós temos muitos, entendem e passam essa perspectiva de maneira equivocada. A minha visão, de maneira muito simples, é que o Brasil precisa continuar fazendo o dever de casa, melhorar a sua mão de obra, cuidar do meio ambiente, e nós temos feito isso. Essa conversa de que... eu estava vendo esses dias o Mourão, que é o vice-presidente, que é o presidente também do Conselho da Amazônia, dizendo que, ao longo do tempo, o Brasil cuidou das suas florestas e nós temos uma área protegida que passou de 30 e poucos % para mais de 40%. E a Europa e a Alemanha e todos os outros países reduziu a sua área protegida de 20 e pouco para 10%. Então, os países lá fora não fizeram o que o Brasil fez e estão querendo questionar uma série de coisas. Nós estamos no caminho certo e eu digo a você, André José, os Estados Unidos fez um grande negócio fazendo essa parceria com o Brasil. Qualquer país que negociar com o Brasil está fazendo um grande negócio. E a tensão ela começou, Daniel, a aproximação política comercial entre o Brasil e os Estados Unidos começou desde a posse de Jair Bolsonaro. Então, não havia essa aproximação. Até porque o Luiz Inácio Lula chegou a ter visita, o pessoal até do Irã, né? Então, assim, partiu mais para o lado lá, então, daquele pessoal ali, dos árabes ali. O medo principal, né, é que o Bolsonaro, ele veio da sua carreira, a sua base é militar. E os Estados Unidos têm realmente um poderio bélico muito grande. Então, cada vez mais que o Brasil importar tecnologia, aviões, armas e estrutura, nós estamos combatendo aí a bagunça, porque a convulsão social ela vai criar força e ganhar dimensões se o Estado não tiver condição de organizar aquilo ali. Não é só combater pela força, mas é oferecer também condições de trabalho, dignidade, né? E saber que se precisar de usar força, tem força. O Brasil não é a casa da mãe Joana, uma expressão antiga que a gente usa no passado. E para que essa ideia seja bem sólida na cabeça dos amigos da André José Rádio TV que nos acompanha, é simples. Daí, nós estamos agora com o Bolsonaro vivendo uma alternância de poder, ou seja, questionando tudo aquilo que vinha sendo falado há 20 anos aí, desde a era FHC até o poste do Lula, né, a Dilma. Então, o Lula foi chamado de o cara,
pelo Obama. Pô, por quê? O que o Lula fez? É que o Lula era o pai dos pobres na visão do Obama, entendeu? E o Brasil não precisa de pai de pobre, não. O Brasil precisa de uma administração séria. E a gente tem dito aqui, melhor plano de governo, melhor auxílio que você pode dar a alguém é dar um emprego para ele poder desenvolver as suas capacidades. Muito bem, essa tensão, inclusive, ela chegou no auge em junho deste ano, quando 24 deputados americanos assinaram uma carta inédita indicando que vetariam qualquer acordo comercial ou a ampliação de parcerias comerciais com o Brasil do presidente Bolsonaro. Então, assim, a carta ela foi objeto de resposta pelo governo brasileiro, inclusive, que classificou o texto como fruto de desinformação e informações deturpadas. Em resumo, Bolsonaro foi lá e assinou e fez o acordo com o presidente Trump. A mídia americana diz que o Bolsonaro é homofóbico, diz que o Bolsonaro não protege as pessoas, ou seja, que os direitos humanos no mundo são bem organizados. Esse pessoal aí dos direitos humanos, o senhor nota, a gente fala aqui constantemente, quer proteger o quê? É o bagunceiro, é o traficante. O senhor nota, quando acontece uma morte de um policial, ninguém vai lá. Aí agora aconteceu qualquer tragédia aí, com as pessoas que estão questionando o poder, né? Aí os direitos humanos vão lá e fazem toda aquela mídia. O principal questionamento da mídia americana, a mídia mundial, em relação ao Bolsonaro é isso. Diz que o Bolsonaro é assassino, genocida. Pô, esses caras estão de brincadeira. E nesse caso, Daniel, lá não foi para o Senado, e o Senado, tipo assim, estou triste, estou contrariado, emburrado aqui, porque não passou por mim. O presidente Trump fez, Bolsonaro fez, fizeram os dois lá. Na concepção deles porque não houve mudança de tarifa, não vai haver mudança de tarifa, não vai haver mudança de nada. Vai haver uma facilitação, então, facilitar as trocas comerciais e tem sim um potencial de reduzir custos e expandir os negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Então eles partem, no entanto, de um princípio fundamental. Não há em seu conteúdo nenhuma mudança nas tarifas, no que se vai pagar. Por isso que não passou pelo Senado. Assim, os tratados eles poderiam ser celebrados sem precisar da assinatura de deputado e de senador. Ou seja, vai atrapalhar. Então, foi lá os dois presidentes, Trump e Bolsonaro. A foto celebrizou, né, e viralizou também. Então, despertou a ira aí de políticos da oposição ali, de Trump e também do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas, de toda forma, está feito aí, então, com este acordo comercial, o governo Trump, eles estão falando lá, driblou o Congresso para recompensar um governo brasileiro e dizendo eles, né, que não respeita os direitos humanos básicos, é o que você falou, o meio ambiente e seus próprios trabalhadores. Então essa é a fala ali do senador da imprensa americana. Mas fato é de que Bolsonaro transformou os Estados Unidos, sob o governo Trump, em parceiro prioritário do Brasil. Então é um negócio feito com o Brasil. Brasil, então, parceiro dos Estados Unidos, parceiro do Brasil em primeira linha. E essa proximidade das eleições americanas, próximo dia 3, então também alcançou aí fruto, né, de, inclusive, reação de Joe Biden, que tem falado até da nossa Amazônia, né, que vai aí tomar algumas providências na fala de Joe Biden, se o Brasil não fizer isso e aquilo. Ou seja, parece, Daniel, que é isso aí. Agora a gente tem que torcer aí para Trump ganhar essas eleições ali nos Estados Unidos. Daí, essa abordagem desse pessoal aí, desses congressistas americanos que são democratas, que apoiam o Biden, é a assinatura do atestado de incompetência desse pessoal aí. Porque o que acaba acontecendo desde a época de Hitler, eu esqueci aqui agora o nome do marqueteiro de Hitler, ele dizia o seguinte, que uma mentira repetida várias vezes, ela acaba virando verdade. Então, olha o que eles querem. Eles querem que o presidente americano ou o presidente brasileiro tome uma série de decisões que são positivas para a economia, para
para o trabalho, que vão fortalecer o relacionamento entre os países, e eles não façam nenhuma propaganda, eles não falem nada. O político, né, José, quando ele erra, as pessoas, vamos dizer assim, frita o cara, entendeu? Detona o cara. Agora, quando ele acerta, nada mais justo. Ninguém quer fazer um trabalho de excelência e não marcar, não escrever o seu nome ao longo da história. Então, a verdade é que essa decisão tomada é uma decisão acertada, e ao longo do tempo a imprensa vai bater um pouquinho, mas os resultados daí muito mais do que a notícia, muito mais do que as manchetes de jornal, é a realidade. É o resultado, né, Daniel? O que vai acontecer na prática no Brasil e nos Estados Unidos. E isso daí vai calar a boca desse pessoal que está chorando aí. Na prática, Daniel, na prática, esse acordo entre Brasil e os Estados Unidos vai sim mudar, segundo os exportadores, vai em até 20% vai diminuir o custo. Por quê? Não vai reduzir taxa, não vai reduzir imposto nas importações e nas exportações de produto. Então, vai comprar dos Estados Unidos, não mudou nada imposto. Vai vender para os Estados Unidos, não mudou nada imposto. De imposto vai continuar a mesma coisa, as taxas vão continuar a mesma coisa. Só porque vai acabar com a burocracia. Então é isso. Então prevê a ampliação ou extinção, melhor dizendo, a simplificação, né? Vamos dizer assim, a simplificação, a ampliação de facilidades e a simplificação ou extinção de procedimentos burocráticos. Devia fazer isso, não precisa fazer mais. Tem que ter esse protocolo de não precisa mais. Então, conhecido no jargão empresarial como facilitação de comércio. Vai facilitar. Ainda boas práticas regulamentárias. Que proíbe, por exemplo, que lá nos Estados Unidos mude as coisas sem ouvir os brasileiros. E aqui no Brasil não vai mudar também sem ouvir os americanos. Então, eu vendo para você. Agora não traz desse jeito não, que mudou. Agora você tem que fazer esse protocolo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer esse papel. Não muda mais, sem antes consultar a mim. Olha, eu vou mudar o que você acha, ok? Então facilitar. Foi só isso que foi feito. Não precisa desse rebuliço todo. Não vai diminuir renda nenhuma dos Estados Unidos e nem do Brasil. Você sabe quem tem que ser ouvido, e já foi ouvido, é o cidadão que vota, que elege. Esse cara já foi ouvido. E ele colocou lá o prefeito, o governador e o presidente para fazer o que tem que ser feito. O problema daí é quando você elege alguém, nós temos visto isso aqui muito no Brasil. Eu não vou falar nome, mas você elege um governador, né, do maior estado do Brasil, o governador com aquela ideia de que ele é empresário, que ele vai fazer acontecer, e chega lá, ele quer se meter em tudo. Peraí, eu lembrei do ministro do Hitler, Joseph. Ele, Joseph Goebbels, lembrei. O que é que a imprensa, vamos dizer assim, esquerdista, que nós temos a imprensa esquerdista e ela é muito bem organizada. Ela fica sempre trazendo à tona, questionando e colocando uma verdade que é a perspectiva dela. E aí o que acaba acontecendo? A notícia é lida por aqueles que são deles e pelos os imparciais e pelos opositores. Aí a gente acaba chegando no quê? Não tem como voltar atrás. É igual, que já foi feito muito pela imprensa, acabar com a reputação das pessoas. Você lembra? Quantas e quantas vezes a televisão, o jornal vem e traz uma notícia inverídica, uma inverdade, e acaba com a reputação da pessoa. Todo mundo que leu aquilo ali, como que nós vamos... A próxima notícia vai dizer, não era bem isso. A ideia da notícia não é informar, é acabar com o nome da pessoa. Acabar com o nome da pessoa. Aí você leu aquela notícia. Depois, você vai colocar uma notícia para corrigir aquele que leu a notícia errada, necessariamente não vai ler a notícia, a correção. E aí, como que nós vamos fazer para resgatar o moral, a história daquela pessoa? Nesse caso, Daniel, do Legislativo aqui, também é essa interferência no Executivo. Não deixa trabalhar. E o Judiciário está alcançando isso também. E causando, inclusive, muito problema. Olha a notícia aqui. Polícia procura 21 criminosos soltos por quem?
pela Justiça. Marco Aurélio. Então, casos são semelhantes ao André do Rep, chefe do PCC. Então, o traficante de drogas André Oliveira Macedo, o André do Rep, não é o único criminoso beneficiado por decisões tomadas pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. As polícias federal e dos estados procuram ao menos outras 20 pessoas criminosas que conseguiram liminar, baseados em decisões do ministro Marco Aurélio Neto, agora Marco Aurélio Melo, né? E agora houve então a mudança da decisão, mas o preso fugiu e agora gastando milhões e milhões na busca para recapturar, para capturar, para prender então o bandido solto pela própria justiça para cumprir agora o mandato da justiça. Aproveitando, André, que você está falando, ontem foi a sabatina do Cássio Nunes, o ministro indicado pelo Bolsonaro lá para ocupar a vaga do decano, e ele foi aprovado por 57 votos a 10. Mas dentro da linha do que o senhor está falando aí, um senador questionou ele lá, e ele falou assim, que o papel do juiz, o papel do ministro do Supremo, não é legislar os anseios do jornal, os anseios da população, aquilo que é colocado como verdade na imprensa, e sim ser fiel ao que está escrito na Constituição e na lei. Então, muito se falou do currículo do cara, falou que ele era isso, que ele era aquilo, e o Senado aprovou. Daí, a verdade é que o Supremo e todo o organismo, a estrutura do Judiciário, precisa que essas pessoas vão fazendo carreira e ao longo do tempo, o juiz togado, aquele que tem experiência, que está acostumado, vai lá e ocupa essa vaga. Essa questão do presidente indicar o quinto constitucional, alguém da OAB e tudo, é uma ocupação dos cargos de maneira política. E política tem que ser para eleger o prefeito, o governador, o presidente, os deputados, os senadores. Agora, para ocupar um cargo numa carreira do judiciário, deveria ser alguém que tem história nesse assunto. Que tem, você vê quais são os requisitos, né? Reputação ilibada, saber jurídico, né? Saber jurídico. E aí você passa a sua vida toda meio alheio a esse processo, e chega lá porque você é amigo do presidente, e nós sabemos que ministros foram alçados ao cargo, claro, pela sua história, pela sua carreira, mas porque eram amigos da mulher do presidente. Pô, peraí. E o próprio André do Rep está aqui com fama de que enganou o PCC, é notícia, e o próprio STF. É isso aí, Daniel, 8 horas, frase do dia. Essa semana o Tancredo Neves é um mineirinho, advogado. Mineirinho. Mineirinho, advogado, político forte. Ele disse o seguinte, como eu disse para o senhor, que essa frase tem muito a ver, para o senhor fechar o dia. Escolher o adversário, às vezes, é muito mais importante do que escolher o aliado, se tratando de política. É isso aí. Devemos saber com quem andar e devemos saber também com quem brigar. Então, todos um bom dia. É forte, Brasil. É muita emoção. Escolher o adversário, às vezes, é melhor do que escolher o aliado. O Bolsonaro foi eleito porque ele foi antítese do Lula. Isso contou muito. Então, o meu adversário é o Lula. Pronto, acabou. Ganhei. Agora, Na verdade, o seu adversário já é declarado, e o seu aliado... você vai construir. Eu estava assistindo um filme. Estava no Instagram. Estava no Instagram ou no YouTube?